Boa noite, paz seja contigo. Meu desejo nessa hora é que você seja edificado e construído no Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa me usar nessa hora como instrumento nas mãos dele para falar contigo. Eu não conheço a sua história, eu não conheço como que é a sua vida espiritual, mas o Espírito Santo que está em mim conhece a sua vida. O Espírito Santo que está em mim sabe o que você precisa ouvir. E eu não sei se você está me ouvindo, em que tempo você está me ouvindo nesta hora. Se faz muito tempo, faz pouco tempo que você me ouve nesse momento. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo irá falar contigo. Eu quero dizer que o Espírito Santo irá lhe construir nesta hora. Eu quero dizer que você estará preparado para ser mais que vencedor pelo sangue da cruz no Calvário. Eu quero dizer que o Espírito Santo irá lhe preencher através da sua humildade, através de você receber a palavra de Deus. E eu quero que você, se você tem uma Bíblia aí próxima a você, eu gostaria que você abrisse nessa hora em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e versículo 9, onde assim nos diz a palavra de Deus: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Deus começa nos dizendo aqui no versículo 8 para nós sermos sóbrios. A palavra sóbrio significa esteja consciente do mundo espiritual. Satanás ele tem conseguido vantagem entre os seres humanos porque as pessoas negam a existência dele. As pessoas pensam que a vida é tudo uma questão de ver e tocar. Mas Deus aqui está em amor, não para nos amedrontar, mas Deus está nos construindo e nos ensinando a ser sóbria, a ser uma mulher, um homem maduro, de sabedoria, que conhece o mundo espiritual. Então, quando você age dessa forma, entendendo o mundo espiritual, compreendendo que seres invisíveis existem, então você está sendo sóbrio. Deus está nos convidando aqui a ser sóbrio. Mas não só isso, ele fala aqui, sede sóbrios e vigilantes. Quando nós escutamos essa palavra vigilante e nós olhamos para o ensino do Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que todas as vezes que ele usou essa palavra vigilante, ele estava se referindo à nossa própria carne. Porque a nossa carne, no estado adâmico, ela é uma carne que pode cair em tentação. Enquanto nós não nascermos de novo, como o Senhor Jesus nos disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, nesse momento, quem está passando por esse processo de renascimento em Cristo Jesus deve ser vigilante. Vigilante para não deixar o inimigo seduzir os seus próprios instintos, a sua própria carne com pratos das trevas. Assim como aconteceu com Esaú. Deus nos apresenta a história de Esaú ali no Velho Testamento. Esaú era o filho primogênito. Jacó era o segundo filho. A herança da bênção maior concedia a Esaú como filho primogênito. Mas a Bíblia nos diz, Deus nos mostra a história dele, que Esaú trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha. Seu irmão chega até ele e fala: olha, eu te dou esse prato de sopa, mas se você me vender a sua primogenitura. Esaú, ele desperdiça, ele não é vigilante, ele não entende o mundo espiritual, e ele troca o seu direito de primogenitura, ele rejeita a bênção de Deus por um prato de sopa. E quando nós vamos ler a história de Esaú, no final ele até mesmo se arrepende amargamente por ter feito o que fez. E realmente acontece certas situações que eu não quero aqui entrar em detalhe, que ele Jacó engana seu pai e ele acaba recebendo a bênção que era para Esaú. Mas tudo isso aconteceu porque Esaú, ele virou as costas. Mas eu quero dizer para você que Esaú só cometeu esse erro porque ele não foi sóbrio, ele não foi vigilante, ele não entendeu onde está a batalha espiritual. A sua batalha espiritual está em rejeitar os pratos malignos que Satanás coloca diante de você. Seja vigilante. Mas o versículo nos diz a razão de sermos sóbrios. Qual a razão de sermos vigilantes? Por que devemos ser cuidadosos nesse sentido? Ele nos diz aqui, o diabo, vosso adversário, anda em derredor.
Eu quero dizer para você, eu quero nesse momento aqui desfazer um grande mal-entendido que talvez possa estar acontecendo no teu coração. Porque atualmente, em muitos meios evangélicos, é ensinado que essa palavra diabo, ela é um nome, mas não é um nome. Essa palavra se refere a uma função do inimigo. E essa palavra significa penetrador. Dia significa penetrar. E balo significa lançar alguma coisa. Então significa lançar alguma coisa para penetrar. Não é o nome dele, mas é a função que ele desempenha. O que ele faz? Ele lança uma tentação carnal para o cristão. Quando o cristão não é vigilante, quando o cristão não é sóbrio, o cristão acaba caindo na armadilha. E através dessa tentação que ele lança, que é o balo, né, da palavra diabalo, né, quando ele lança a tentação e o cristão recebe aquela tentação e quer satisfazer a sua carne através daquela concupiscência, então ele consegue penetrar na carne daquele cristão. É onde acontece iras, é onde acontece tristezas, e o pior de tudo, é onde acontecem as doenças. O Senhor Jesus nos diz que toda doença procede do inimigo. Então, nós devemos, diante dessa verdade séria, nós devemos, como diz aqui a palavra de Deus, ser sóbrio e ser vigilante, porque Ele quer penetrar a nossa carne. E isso aqui, Deus não está dizendo isso para nos amedrontar. Porque lá em 1 João capítulo 4, versículo 4, lá diz assim, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo é maior do que o inimigo. O Espírito Santo, o inimigo não tem a menor chance contra o Espírito Santo que está na tua vida. A única chance que o inimigo tem contra a tua vida é se você não for sóbrio, é se você não for vigilante. É se você não ser cuidadoso com os pratos malignos que ele colocar diante de você. Mas se você seguir a orientação de Deus aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, você pode ter certeza que você vai colocar o inimigo para correr dos teus caminhos. Não só teus caminhos, mas você vai colocar o inimigo para correr da sua família em nome de Jesus. Amém? Porque quando Deus lança um conselho desse aqui, é porque Ele está nos entregando a vitória. Deus não fala a palavra vã. Deus não fala a palavra para nos fazer perder tempo. Se você está ouvindo essa palavra agora, é porque Deus quer construir tua vida. Deus quer derramar sobre você a autoridade de Jesus Cristo. Que a palavra de Deus nos diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15... Lá nos diz que ele sobrepôs sobre os principados e potestades. Ele envergonhou eles. Colocou eles em uma vergonha pública em nosso favor, em seu favor, de você que me ouve aqui nessa hora. Amém? Então, o versículo diz aqui que ele anda em derredor. Ou seja, ele procura oportunidades para lançar uma tentação. Mas glória a Deus, que Deus está te armando. Deus está nos armando agora contra o inimigo. Infelizmente, as pessoas que não são cristãos, eles não entendem, não entendem essa realidade, mas você entende. E você entende porque Deus quer usar você para proteger os seus, para proteger aqueles que fazem parte da sua história. Amém? E o versículo 9 diz assim, resisti-lhe firmes na fé. Aqui nós temos aqui outra tradução incoerente da palavra de Deus. Porque quando nós lemos assim, resistir, essa palavra resistir, que foi a tradução aqui que eles usaram para traduzir esse versículo, dá-se a impressão que o inimigo está em cima da pessoa ali, lançando peso ali em cima da pessoa, e a pessoa está resistindo. Mas isto é um grande engano, não é isso que Deus está dizendo aqui. Essa palavra resistir, que foi traduzida aqui nessa passagem como resistir, na verdade é a palavra antisteme. Anti é contra, esteme significa avançar. Então, na verdade, o que Deus está dizendo aqui para nós, para a sua vida, você que me ouve aqui agora, Ele está dizendo o seguinte: avance contra o inimigo. Não é resistir no sentido de, o inimigo está em cima de mim, eu não consigo, mas eu vou resistir aqui até ver até onde eu consigo. Não é isso não. Essa palavra antisteme, ela era usada para mostrar o poder de avanço do exército romano. O exército romano, vou te contar um pouco de história aqui agora. O exército romano foi um dos exércitos mais poderosos que esse mundo já viu. No mundo antigo foi o exército romano. Quando o exército romano estava alinhado, enfileirado, junto ali como um só corpo, eles iam bater nos pés no chão. Diz os historiadores que era um estrondo que escutava de longe. Então eles diziam, e andando. E o exército inimigo, eles iriam
tirando o exército da linha deles, do caminho deles. Eles iriam avançando, igualzinho um trator de esteira, vai andando, derrubando as árvores, tudo. Ele está dizendo, antistempo significa, o exército ia rompendo e pondo o inimigo para correr. Então, o que Deus está nos dizendo, o que essa palavra que se traduzir como resistir firme na fé, na verdade ele está dizendo o seguinte: põe o inimigo para fora do teu território, marche contra o inimigo, não deixe ele se andar na tua vida, na vida da tua família, vai contra ele, antes teme, vai contra ele, avança contra ele. Ele não tem a menor chance contra a tua vida, porque maior é aquele que está na tua vida do que aquele que está neste mundo. Amém? Resistir, ou seja, ele fala assim, antes teme, resistir contra o inimigo firme na fé. A palavra fé significa confiança no mandamento de Jesus. E o mandamento de Jesus foi, negue-se a si mesmo, não deixe o inimigo seduzir você com tentações carnais. Negar a si mesmo, na verdade, é dizer um não para os pratos de sopa, falando aqui figurativamente, os pratos de sopa que Satanás tem colocado diante de você. Quando você resiste, quando você confia no mandamento de Jesus que te manda, nos manda a cada um de nós a negar nós mesmos, não sermos entregues aos nossos desejos. Quando ele fala isso, ele está dizendo, quando você acredita nessa palavra, nesse mandamento, você está avançando contra o inimigo. Ele pode estar ao teu derredor, mas quanto mais você praticar a fé, ou seja, quanto mais você praticar a confiança nesse Deus poderoso, a confiança no Filho de Deus que morreu naquela cruz por tua vida, quanto mais você confiar, mais você vai avançar contra o inimigo, batendo os pés, e você vai pôr ele para correr dos teus caminhos. Amém? É o que diz aqui o versículo 9. Resistir firme na fé. Aí ele vai falar assim, ó, certo de que sofrimentos igual aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Essa expressão sofrimento igual aos vossos que ele está dizendo aqui, significa que o inimigo ele tenta a todos. Muita gente pensa, mas só eu que estou sendo tentado, os demais cristãos não estão sendo tentados. Não, essa tentação acontece com todos. Mas todos que usar de fé, põem o inimigo para sair dos seus caminhos. Quando ele fala aqui, ó, sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo pelas demais irmandades espalhadas pelo mundo, ele quer dizer o seguinte, essa é a batalha que você enfrenta, mas você enfrenta certo de que a vitória é sua, porque Jesus Cristo já os venceu na cruz do Calvário. Ou seja, não é algo que está acontecendo só com você. Coitadinho de mim, só eu que sou tentado, só eu que estou passando por essa batalha. Não, essa batalha é comum a todos os cristãos, mas é uma batalha que o cristão entra nela com alegria, entra nela com confiança. Ele não é nessa batalha, será que eu vou vencer? Será que o inimigo não vai? Não vai não. Não vai não. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa de fé. Eu não te conheço, mas eu quero profetizar que você é um homem de fé. Você é uma mulher de fé em nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra aí, porque eu sinto a presença do Espírito Santo aqui agora que eu estou falando contigo. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você vai colocar o inimigo para sair dos teus caminhos em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. O inimigo não vai penetrar na tua vida. Amém? Ele não vai, através das tentações que ele tem lançado contra você, ele não vai conseguir. Porque você é mais que vencedor. Lembre-se, Deus não cobra de você perfeição, mas Deus cobra de você simplesmente humildade, confiança na palavra daquele que se entregou por você na cruz do Calvário. Amém? Em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra contigo aqui nesse momento. E que você venha escrever uma nova história. Que você venha olhar para essa palavra, se render diante de Deus Pai. E falar, Pai, eu quero reproduzir a vitória de meu irmão mais velho, Jesus Cristo. Amém? Porque Ele é nosso irmão mais velho. E Ele venceu por nós. Jesus Cristo venceu por você. Você é mais que vencedor. Basta você estar consciente dessa direção que Deus está te dando aqui. Deus está te mandando aqui através dessa palavra. Ele está mandando a cada um de nós. Vai contra o inimigo que eu sou contigo. Avança contra ele que eu sou contigo. Eu vou pôr o inimigo para correr da tua vida. Amém? Você é santuário do Espírito Santo. Amém? Onde o Espírito Santo está habitando, o inimigo tem que bater em retirada, porque o inimigo não resiste à presença de Deus. E a presença de Deus está comigo, a presença de Deus está com você, em nome de Jesus. Amém? Fica essa palavra aqui nesse momento, que
seja um novo tempo, uma nova história sobre a tua vida a partir de agora, em nome de Jesus. Até a próxima. Eu sou o pastor Maurício, do Ministério Família Cristã, Atalhos da Verdade. Amém? Até a próxima.